Meus queridos irmãos, nós estamos no 4º domingo da Quaresma e neste ano A nós proclamamos o Evangelho do cego de nascença. A característica dos evangelhos desses 3 últimos domingos da Quaresma, no ano A, é que eles são evangelhos bastante compridos, longos, tirados do Evangelho de São João, de episódios que recordam a realidade do batismo. Ou seja, exatamente porque esses 3 domingos são os domingos do escrutínio, ou seja, são exorcismos que os catecúmenos que serão batizados na noite de Páscoa devem se submeter, e é por isso que então a liturgia destes 3 últimos domingos é uma liturgia eminentemente batismal. No domingo passado nós vimos o Evangelho da Samaritana, em que Jesus diz que Ele dá a água viva. A água, é evidente, nos remete para o batismo. O Evangelho desse domingo nos fala da luz, o Cristo como luz que nos ilumina. E no domingo que vem nós iremos então encontrar o Evangelho de Lázaro, em que ele nos ressuscita. Tudo isso lido ao redor da liturgia batismal tem um significado muito profundo. Então, no Evangelho deste domingo, em que Jesus cura o cego de nascença, nós vemos o processo através do qual passa este cego. É interessante notar que, ao contrário de outras curas e sinais de Jesus, ele, ao invés de pedir a fé antes da cura, ele recebe o cego de nascença completamente nas trevas. Não somente porque ele não enxerga fisicamente, mas também porque ele não tem fé. É Jesus quem toma a iniciativa de ir até ele. E, então, faz uma lama, um barro, coloca nos seus olhos e manda ele se lavar na piscina de Siloé. Depois de curado, é que o cego, uma vez que ele começa a enxergar, ele inicia o seu processo de fé. E como é que acontece esse processo de fé? Em primeiríssimo lugar, os fariseus tentam dissuadir o cego para que ele não siga Jesus, dizendo: dá glória a Deus, esse homem é um pecador. Mas o cego se recusa a ceder à chantagem dos fariseus. Por quê? Porque ele sabe de uma coisa: Deus não ouve os pecadores, mas se ouviu Jesus é porque Jesus é um homem piedoso. Então inicia ali o processo de conversão dele. O processo de conversão do cego de nascença se dá pelo fato de que ele abraça a verdade. Ele ainda não tem a fé sobrenatural. Ele ainda não viu a luz sobrenatural, mas ele já está vendo uma luz básica e fundamental, que é a luz natural da razão. Enquanto os fariseus, por causa de sua maldade, não querem enxergar o óbvio, não querem dar o braço a torcer e conceder que Jesus só pode vir de Deus, o cego de nascença diz: não, eu não irei ceder às chantagens e às pressões dos fariseus, eu vou pagar o preço da verdade. E de fato ele paga o preço da verdade, é expulso pelos fariseus. Quando o cego é expulso pelos fariseus e começa a sofrer por causa da verdade, mesmo a verdade que ainda não é a verdade revelada, é a verdade da luz natural da razão, em que ele está vendo uma realidade com a sua racionalidade e não pode negar essa verdade, por dolorosa que ela seja, ele, então, encontra Jesus. Mas é interessante notar que foi Jesus quem o procurou. O Evangelho diz: quando Jesus o encontrou, perguntou: crês no Filho do Homem? E ele então responde: mas quem é ele para que eu creia? E Jesus diz: sou eu. Sou eu. Essa é a resposta do Cristo. E ele então se prostra diante de Jesus e o adora. Eis aí o processo da fé. Eis aí que agora, sim, finalmente, no final do Evangelho, nos últimos versículos, o cego de nascença creu. Teve fé. Vejam que processo bonito e extraordinário é que foi feito com ele. Em primeiríssimo lugar, Jesus falou ao coração dele através de uma verdade racional. Ou seja, não é possível que os argumentos, as artimanhas, o marketing dos fariseus e as chantagens deles sejam a verdade. Não, ele enxergou uma verdade e pagou o preço por ela. Depois, o Cristo que o procurava o encontra. E ele dá o passo da fé. Que isso aconteça em nossas vidas e aconteça com você também. Que neste domingo, preparando-nos para a Páscoa, sejamos iluminados pela verdade da fé.